No programa Estúdio desta semana, vamos conversar com o segundo vice-presidente do TJMG e diretor superintendente da EJF, Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, o desembargador Renato Dresch, e também com o desembargador Marcelo Milagres, que vão trazer mais detalhes do congresso promovido pelo IBERC em parceria com o TJMG. Tudo bem com os senhores? Tudo bem, um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Tudo bem, é um prazer. Obrigado pela participação. Começo perguntando ao desembargador Renato Dresch. Desembargador, o congresso foi promovido pelo IBERC em parceria com o TJMG. O tema central foi a responsabilidade civil nos tribunais no século XXI. Fala um pouco mais a que se refere esse tema, por favor, desembargador. Esse tema da responsabilidade civil é de extrema importância e nós precisamos pensar que a sociedade evolui. Nós tratamos no direito ciências sociais aplicadas e a sociedade tem que acompanhar. E a responsabilidade civil nos acompanha diuturnamente, seja na vida privada, seja na vida familiar e na vida comercial. De modo que a EJF encampou imediatamente essa proposta que foi apresentada pelo IBERC quando nos procurou. Então a Escola Judicial, o Tribunal de Justiça, através da Escola Judicial, encampou imediatamente essa proposta que foi apresentada pela sua grande relevância para a sociedade brasileira. E desembargador Marcelo Milagres, o que o senhor pode falar ainda mais sobre esse tema principal, né, responsabilidade civil nos tribunais no século XXI? Pois, como o nosso vice-presidente, desembargador Renato Dresch, muito bem colocou, foi uma oportunidade ímpar, né? Pensando em essa associação relevante entre a academia e a magistratura, pensar o direito aí como uma ciência social aplicada. E nós todos aí somos dotados aí de autonomia, liberdade. Liberdade pressupõe, evidentemente, responsabilidade. Nós tratamos durante esse seminário das diversas modalidades de responsabilidade civil, as suas consequências, as funções, pensando nas mais diversas situações de vida. A vida no âmbito muito bem colocado, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito empresarial, no âmbito contratual. Nós podemos falar de responsabilidade contratual e extracontratual. Esse é o tema e nós lidamos com isso no nosso dia a dia. Quero dizer aqui, numa estatística muito rápida, né, a cada 15 processos que nós recebemos, com toda certeza, 10 envolve alguma discussão sobre responsabilidade. Quais exemplos, na prática, o senhor daria de questões relacionadas à responsabilidade? Bom, vamos pegar aquilo que é o nosso dia a dia, né, na perspectiva de uma responsabilidade contratual. Seja numa perspectiva de contrato de consumo ou não, né? Qualquer um cidadão, qualquer um de nós que comprou ali um produto que oferiu um serviço e houve um prejuízo, e prejuízo grave, muitas vezes a nossa própria integridade física, a nossa integridade psíquica. Estamos tratando aí de responsabilidade civil. A responsabilidade no âmbito das relações familiares, responsabilidade aí parental, poder, dever dos pais melhor orientar os interesses aí dos filhos. Podemos pensar naquela situação, hoje mesmo nós temos aí nas nossas pautas de julgamento, aquele atropelamento, né, que tem ali diversas consequências. Vamos pensar aí no chamado dano emergente, lucro cessante, perda da chance. Podemos pensar aí na responsabilidade pela utilização da tecnologia, né? Muito se comenta aí das chamadas situações de fake news, né? O nome é bonito, o nome é pomposo, mas nada mais é do que antigamente as inverdades sendo propaladas, né? Sendo trazidas a público. Isso evidentemente afeta o que nós temos de mais caro, a honra. Estamos tratando mais uma vez aí de responsabilidade civil. Ou aquela situação, outro dia nós julgamos na nossa Câmara, uma situação aparentemente simples, o noticiário está aí, mas tem consequências graves, né? Os nossos animais, por alguma razão, né? Nós estamos tratando aí do ser senciente, né? Que tem um ser sensível, mas por alguma razão vai e ofende ali, ataca uma determinada pessoa. Vamos tratar ali da responsabilidade do seu chamado tutor, né? As situações também do nosso dia a dia. Então, os mais diversos aspectos, a responsabilidade no âmbito das instituições financeiras, nós estamos lidando aí com os problemas envolvendo aí as tecnologias, né? O nosso smartphone está aí, nós contratamos pelo smartphone, é também algo muito corriqueiro. Desembargador Renato Dresch, foram 2 dias de painéis e palestras baseadas na responsabilidade civil. Como a EJF enxerga esse tipo de debate? Esse debate é de extrema importância. A escola judicial precisa sempre estar à frente das inovações, das novas situações que ocorrem no mundo. E a escola realmente acha de extrema importância essa discussão. Então, a escola sempre deve estar à frente, a escola precisa ser protagonista. E cada proposta que é nova, ela deve ser realmente estudada, deve ser apresentada, deve ser difundida através da Escola Judicial. É o local próprio de formação que o Tribunal de Justiça tem. Desembargador Marcelo Milagres, é claro, todos os temas debatidos no Congresso foram importantes, mas qual que de repente chamou mais a atenção do senhor? Perfeito. Eu vou destacar aqui os extremos, né, pela sua importância.
Primeiro, a conferência de abertura do professor Dr. Paulo Mota Pinto, né, um professor referência em Portugal, referência em todo o mundo, que tratou da responsabilidade civil no âmbito da promoção do chamado direito de personalidade. O que são os direitos de personalidade? São os valores mais caros, né? O primeiro suporte da nossa própria existência é a vida. Tratamos aí de vida, imagem, honra, intimidade, privacidade. Então, nesses tempos de uma tecnologia crescente, evidentemente, o muro, né, a esfera de proteção da nossa intimidade, da nossa privacidade, da nossa honra, é cada vez menor. E aí o professor Paulo Mota Pinto pôde nos trazer um panorama mundial de como tratar desse tema. É até uma perspectiva de uma responsabilidade, algo que nós não pensávamos, né, desembargador Renato Dresch, na nossa época de academia, numa função preventiva da responsabilidade civil. Então, esse foi um grande tema. E aí, o outro extremo, a conferência de fechamento da ministra do STJ, a ministra Isabel Galotti, fazendo um panorama dos julgados, das decisões do STJ neste tema. E, claro, ela tem a visão nacional, trazendo a sua grande experiência e aí destacando também a sua participação na comissão de juristas que trabalhou no anteprojeto do Código Civil, de atualização do Código Civil, na perspectiva da responsabilidade civil. E chamou muita atenção, por exemplo, uma perspectiva de pensar a função da responsabilidade civil não somente numa função indenizatória, mas outras respostas, por exemplo, uma função de retratação, um pedido de desculpas, a chamada possibilidade de atenuação dos prejuízos. Se eu ofendo, claro, você pode pedir uma indenização, mas essa indenização por si só não vai reparar aquela ofensa. Talvez possa compensar. Por que eu não poderia tentar mitigar o prejuízo que eu lhe causei? Por exemplo, com um pedido evidentemente sincero, e se a ofensa foi pública, e público de desculpas. São duas conferências, claro, nós tivemos aí magistrados, advogados, defensores, professores do Brasil inteiro, e aqui quero fazer um registro da importância da nossa Escola Judicial Décio Fernandes, aqui sob o comando do nosso desembargador Renato Dresch, que possibilitou esse diálogo. Desembargador Marcelo, segundo o IBERC, a maioria dos processos na justiça está relacionada à responsabilidade civil. Por quê? Nós somos dotados aí, felizmente, de liberdade. Nós que no direito civil e no direito privado falamos em autonomia. Claro, liberdade e autonomia pressupõem consequências, né? Pressupõem responsabilidade. E no mundo, em sociedade, né, nós temos aí as externalidades positivas e negativas. Os conflitos ocorrem. Então, grande parte desses conflitos vão desaguar em prejuízos, né, que nós comumente chamamos em dano. E aí surge esse instituto da responsabilidade civil. Quer dizer, o que é indenização? Né? Não dano, né? É tentar refazer ou recuperar essa situação que de alguma forma foi violada. E a responsabilidade civil é um instituto extremamente enorme, porque vai alcançar tanto uma perspectiva das nossas relações não contratuais, nossas relações no dia a dia, nossas relações dentro de casa, relações familiares, relações negociais, comerciais, empresariais, relações condominiais, né? Nós vivemos, por exemplo, nós temos diversos conflitos que nós julgamos, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, no âmbito dos condomínios, né? Não somente condomínios edilícios, condomínio de lotes, condomínio de casas. E uma perspectiva também, né, porque nós todos somos consumidores, então também tem uma perspectiva, uma responsabilidade também contratual. A responsabilidade é um grande tema, nós podemos dividir aqui responsabilidade contratual, responsabilidade em razão dos contratos entre empresas, responsabilidade administrativa, e foi muito bem colocado ali, nós tivemos inclusive a contribuição dos professores de direito penal, né, um diálogo possível entre a responsabilidade penal e a responsabilidade civil, porque se eu sou ofendido uma conduta típica ilícita culpável num crime, é a possibilidade do juiz lá na sentença penal já estimar um valor a título de indenização para aquele ofendido. Então, veja, o tema responsabilidade é o tema da nossa autonomia, do nosso dia a dia. E na opinião do senhor, desembargador Renato Dresch, qual a importância do tema responsabilidade civil em relação às novas tecnologias? Esse tema realmente é novo porque nós hoje estamos cercados de tecnologias em todas as áreas. Nós temos carros autônomos, nós temos nossos equipamentos eletrônicos, e várias tecnologias que fazem parte da nossa vida, de modo que é necessário que seja discutido quem é responsável. Então, o Marcelo já falou todas as responsabilidades que nós temos, tem o celular e todas elas, e esse tema precisa ter o foco, é o foco do futuro. Nós vivemos com a tecnologia desde que acordamos até que vamos dormir. Então, e tem danos. E essas consequências são muito importantes que sejam discutidas a fundo, porque hoje a legislação, por enquanto, ela não tem uma profundidade da discussão e não tem jurisprudência ainda definida, solidificada sobre essa matéria. Essa é a importância da discussão. Desembargador Marcelo Milagres, como é que a gente pode aprofundar um pouco mais nesse debate das novas tecnologias?
E você colocou muito bem, o desembargador Renato Dresch respondeu de forma fantástica, né? Novas tecnologias, porque a tecnologia faz parte da nossa vida, né? Se passou pelo período neolítico, paleolítico, né? Eu lembro aí da minha avó, eu sou do interior das Minas Gerais, aí Santana dos Montes, o carro de boi é uma forma de técnica, né? Agora nós estamos falando dessa nova tecnologia, nós estamos falando aí da informática, da internet, das formas de comunicação dinâmicas, né? Nós estamos falando aí de quase que um mundo virtual, né? Eu costumo dizer que dois mundos coexistem, o mundo corpóreo, aqui a cadeira, o mundo incorpóreo, né? O design, o desenho, o software. E aí é o grande problema. Por quê? Porque nós não podemos limitar, nós não podemos antever, né, todo esse potencial dessa tecnologia, mas de alguma forma nós precisamos regular, nós precisamos pensar nas consequências, aí sim, nas externalidades negativas do uso dessas tecnologias. Nós não somos contrários à tecnologia, a tecnologia faz parte da nossa vida, né? O grande problema é a forma como essa tecnologia é utilizada, né? Então, e aí pensando dessa forma crescente, é algo que não permeia só o cenário de Minas ou Brasil, é um cenário aí mundial, né? Nós temos algumas legislações, são legislações avançadas, mas como o próprio desembargador Renato Dresch colocou, como tentar, né, a possibilidade de antever as consequências. Trago aqui um exemplo, né? Nessa proposta do anteprojeto do Código Civil, se propôs lá um livro de direito digital. É bem-vindo o debate, mas nós podemos pensar, será que o livro de direito digital, pela própria velocidade da técnica, vai conseguir prever e orientar comportamentos, né? E aí o dia a dia ali do magistrado, da magistrada, é o que ele tem que dar uma resposta. Foram mais de 400 pessoas inscritas, né, nesse congresso. Reuniu magistrados, advogados, acadêmicos, servidores e estudantes de direito. E aí pergunta ao desembargador Renato Dresch qual a importância deste debate para os estudantes. Estudantes precisam realmente ficar muito antenado com as novidades que existem, sobretudo a responsabilidade civil. Todo estudante de direito, como o desembargador Marcelo falou, a responsabilidade civil permeia a nossa vida diariamente. E de modo que o estudante realmente é uma temática que deve ter muita profundidade para quem pretende realmente atuar dentro do direito, seja a área que vai atuar, seja em qualquer área do mundo jurídico, a responsabilidade civil deve ter um conhecimento muito aprofundado. E desembargador Marcelo Milagres, para a gente encerrar, eu estendo essa pergunta, qual a importância desse debate para os outros envolvidos, magistrados, por exemplo, advogados? É um momento raro, né? O agradecimento à Escola Judicial Décio Fernandes de capacitação, de aperfeiçoamento, né? De ouvir, né? De ser sensibilizado por teorias, por também boas práticas. É o momento exatamente que nós temos aqui de uma capacitação crescente, porque o tema é dinâmico, né? Eu me lembro quando se discutia, desembargador Renato Dresch, a possibilidade de indenização não por dano moral, né? Nós aqui em Minas Gerais, o grande professor Wilson Melo Silva, naquele momento foi algo inédito, né? Hoje já praticamente pacificada essa perspectiva da possibilidade da indenização de dano moral. E todos esses institutos, eles nascem exatamente desses bons diálogos, dessas boas práticas. Então, o nosso dia a dia é um dia a dia muito difícil, né? Embora extremamente prazeroso, né? Porque julgar e aplicar o direito ali no caso concreto, há também a responsabilidade, e pensar também na responsabilidade de natureza profissional. Então, o momento é de agradecimento e de enaltecer a iniciativa, e com a presença, inclusive, foi muito bem colocado do desembargador Renato Dresch, dos nossos estudantes, porque se fala de responsabilidade do futuro, nós estamos falando dos futuros magistrados e magistradas, advogados e advogadas, que são também os destinatários aqui do trabalho da nossa casa, do trabalho da Escola Judicial Décio Fernandes. Desembargador Marcelo Milagres, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, agradeço. Desembargador Renato Dresch, também muito obrigado. Muito obrigado, prazer. Um abraço, senhores. O programa Estúdio fica por aqui. Outras informações sobre o Poder Judiciário você confere na Rádio TJ Minas, no portal do TJMG e nas redes sociais do Tribunal. Os endereços estão na sua tela. Assista nossas reportagens no YouTube, aqui na TV TJ Minas. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima edição.